Vamos lá. Pessoal, na noite passada nós falamos sobre a construção de um legado, os caminhos, os princípios elementares que permitem nos construir um grande legado. Trabalhamos para a futura geração, para a próxima geração. Nesta manhã falamos sobre um adjetivo poderoso que não pode faltar na vida de nenhum homem, de nenhuma família, de nenhuma igreja, que é a paixão. A paixão é um princípio poderoso na construção de um legado que nós desejamos deixar. Nunca conseguiremos, em hipótese nenhuma, gerar, produzir, deixar um legado na vida das pessoas se não estivermos aptos a operar pela paixão, porque é a paixão que move o mundo, é a paixão que transforma o mundo, é a paixão que nos faz correr riscos e além da nossa capacidade para desfrutar daquilo que entendemos como propósito de Deus para o nosso coração. E junto com a paixão existe um outro adjetivo que é a continuidade da construção desse legado. Quando se tem o primeiro, naturalmente o segundo aflora, mas quando se tem dificuldade no primeiro, que é a paixão, a gente precisa ter muito exercício para praticar e viver o segundo. Eu estou falando nada mais e nada menos do que o legado da coragem. Repita comigo essa palavra, coragem. Você sabia que as pessoas que impactaram o mundo e que continuam a impactar o mundo foram pessoas e são pessoas que são dotadas de uma capacidade, de uma ousadia, de uma coragem tão descomunal que elas conseguem ultrapassar qualquer limitação da sua própria vida para atingir algo poderoso e deixar algo grande escrito na história por onde estas pessoas passaram. Geralmente, quem vai impactar o mundo, quem vai impactar a sociedade, quem vai impactar a sua família, não são pessoas inteligentes, não são pessoas dotadas de capacidade no que diz respeito ao estudo, não são pessoas que conhecem sobre muitas coisas, ricas ou algo do gênero. As pessoas que vão mudar o mundo certamente são pessoas dotadas de um espírito de bravura, de um espírito de coragem, de uma capacidade imensa a ponto de permitir com que esta coragem faz com que os outros o olhem e percebam: este homem, esta mulher tem algo de diferente em sua vida. E nós vamos delinear esse assunto de forma tão profunda, tão intensa, porque se existe resquícios e evidências de covardia e medo em você, se prepare, hoje você vai precisar se despedir e quebrar sua aliança com medo em nome de Jesus. Vamos levantar nossas mãos, diga assim comigo: hoje eu já quero profeticamente dar uma ordem no reino espiritual. Toda a evidência de medo, mais alto, de medo, timidez, vergonha, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, eu ordeno: timidez, sai agora, e que entre no meu coração, no meu corpo, na minha mente, um espírito de muita coragem. Diga: eu sou, mais alto, eu sou o homem. Quero ver as mulheres gritar mais alto: o homem mais corajoso, batizado com batismo de coragem para fazer este ano ainda o que eu não havia feito nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor. Esta deve ser uma das maiores exigências nos dias atuais. Nunca necessitamos e precisamos tanto de homens e de mulheres tão corajosos como nesse tempo. O mundo está tomando uma forma tão deprimente, tão ridícula, que
se os filhos da luz, os homens de Deus, as mulheres de Deus, não se levantarem com bravura para defender aquilo que acredita, aquilo que crê e aquilo que tem como fundamento da sua fé, certamente nós vamos nos próximos anos ter muitas dificuldades para compartilhar a nossa fé e o nosso amor a respeito de Jesus Cristo. Então, se há uma exigência para o mundo hoje, a exigência é que homens e mulheres de coragem se levantem, porque ao se levantar, esses homens vão cumprir o propósito máximo de Deus, daquilo que Ele tem para fazer sobre as nossas vidas. Esta deve ser a nossa grande marca, homens e mulheres de coragem. Estão preparados? Eu ouvi algo recentemente que chamou muito a minha atenção. O termo coragem é quase que uma grande contradição. Significa um forte desejo de viver sobre a forma de uma prontidão para morrer. É um momento que eu tenho muito desejo de vida, mas é um momento que essa própria vida vai entrar em colapso em algum momento pelo fruto da minha decisão. Hoje, nessa manhã, nós compartilhamos com vocês sobre a zona de conforto. E todos nós criamos meios para nos confortar. A zona de conforto é um lugar que nós amamos estar, porque não precisa provocar nossa fé, não precisa provocar nossa coragem, não precisa provocar a nossa paixão. E eu até diria que zona de conforto é muito bom, mas a única coisa ruim que existe na zona de conforto é que nada acontece nela. Passa anos e nada muda. Situações e situações, nada acontece. A grande pergunta para a sua reflexão hoje é: imagine se seus medos fossem embora. O que você seria capaz de fazer? Reflita comigo com seus olhos fechados, que isso é muito importante. Porque eu descobri ao longo da vida que uma das causas de maior paralisia na vida das pessoas é o medo. É o medo que mantém os homens em casa, em sua sala, em sua cozinha. É o medo que mantém os homens presos na frente de um controle de videogame. É o medo que mantém os homens presos na frente de um computador. Eu confesso algo para vocês. O processo do desenvolvimento na vida de uma pessoa é fruto dessa movimentação. É fruto desse caminho que trilhamos. Um homem em movimento é um homem bom, porque nós nascemos das partes mais indomadas da criação. O lugar de um homem, de uma mulher, é em cima da montanha, é na escalada, é nos lugares mais difíceis que ele possa imaginar. Imagine se os seus medos fossem tirados agora. Talvez aquele projeto sairia do papel. O sonho daquela viagem sairia do papel. O sonho de morar em outro país sairia do papel. É o medo que mantém as pessoas na pobreza. É o medo que mantém as pessoas na miséria. É o medo que mantém as pessoas nas suas frustrações e nos seus desânimos. É o medo que é o causador de tudo isso. Mas hoje Deus te trouxe aqui, porque Deus quer eliminar o medo da sua vida. E eu vou te dar o caminho, e não vou cobrar um centavo por isso. Muitas pessoas poderiam estar muito melhor do que estão hoje, mas o medo delas são tão gritantes, que elas não conseguem contemplar o que existe depois que o medo sai da sua vida. E vou dizer, quando o medo é eliminado da sua vida, uma estrada é aberta diante dos seus olhos, e todos os indícios de realizações começam a acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque o medo foi embora, e uma vez que o medo vai embora, o céu é o limite, porque o medo se foi. O medo, ele paralisa a fé.
é o que interrompe a ação da movimentação espiritual. Quando nós permitimos o medo dominar o nosso coração, a nossa fé, ela fica inoperante, ela não entra em evidência. E um homem que não tem fé, um homem que não tem a convicção daquilo que Deus o chamou para viver e fazer, ele fica preso, bloqueado em todas as evidências do seu chamado, porque não dá para cumprir o seu chamado e a sua vocação se você não for um homem de fé e que caminha e trilha sobre essa perspectiva. Porque não existe fé, e quando a fé vai embora, não há mais ação, porque o medo deixa todo ser humano inoperante, sem movimento, sem postura. E por que existe o medo? E eu vou revelar a você, porque eu recebi isso como revelação também. Por que nós temos um Deus que é tão grande e temos tanto medo? Por que sabemos que o nosso Deus destruiu exércitos, parou o sol? Na verdade foi a terra, né? Abriu o mar vermelho. Quem vai em Israel, veja aquela nação tão pequena, e todo mundo quer destruir aquela nação e ninguém consegue, porque quem opera sobre Israel é o próprio Deus. Por que temos um Deus que é exagerado na sua grandiosidade e ainda mantemos na zona do medo? O que está de errado conosco? Porque falamos por palavras jogadas ao vento, que temos fé, que temos convicção, que Deus é poderoso para fazer, mas quando precisamos viver a realidade desse mundo, da coragem que é a fé, nós nos tornamos inoperantes. E eu tenho a resposta. Primeiro, o medo é fruto da falta de entendimento sobre o Pai que temos. Quando você não entende quem é seu Pai, você não consegue se libertar do medo. É a Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O que o amor faz? O que o amor faz? Então, quando eu não estou operando nesse campo de coragem, de ousadia, e o medo está tomando conta da minha vida, então isso traz numa realidade de que, se tem medo, é porque não tem entendimento do amor do Pai que temos. Porque se o amor está lançando fora todo medo, então se existe medo, naturalmente é porque não tem amor. E se não tem amor, não tem compreensão sobre o Pai que você tem. Por isso que quem não entende o amor de Deus, dificilmente vai conseguir vencer o medo. E não foi eu que disse isso. Projeta na tela, por favor, Salmo 63, do 3 ao 5. Quando Davi tem esta compreensão, quando disse a nós no Salmo 63, versículo 3, olha que palavra de Davi. Davi está no deserto, passando por um momento muito complicado na sua vida. Ele disse: o teu amor é melhor do que a própria vida. Continua. Enquanto eu viver, eu bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Prossiga. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com os lábios jubilosos, minha boca te louvará. Minha boca te louvará. Volte no 3, por favor. Essa é uma expressão. O teu amor é melhor do que a própria vida. O que seria melhor do que a sua própria vida? Eu desconheço, porque eu amo a minha vida. Quem aqui ama a sua vida? Você ama a sua vida? Está preparado para se despedir dela hoje? Sim ou não?
O que seria melhor do que sua própria vida? Então Davi vai dizer isso. Existe algo mais glorioso, existe algo mais relevante do que o amor próprio. É o amor de Deus. É o amor de Deus. E eu sei que isso pode marcar seu coração, porque todos nós amamos a nossa vida. Mas o dia que você for batizado nesse amor, sua vida jamais será tão preciosa quanto a revelação do amor de Deus. Sabe por que você tem medo de fazer o que Deus te mandou? Porque você ama muito a sua vida, você ama a sua reputação, você ama a sua imagem, a sua autoimagem. Você tem medo de errar, você tem medo de ser ridicularizado, de ser envergonhado. Você tem medo de achar o que as pessoas estão pensando, estão falando, estão imaginando ao seu respeito. Porque não entendeu o amor do Pai. Porque quem entende o amor do Pai, primeiro não se preocupa o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Você não vive para impressionar a gente, você vive para impressionar o céu. E a melhor maneira de impressionar o céu não é mostrando as nossas obras, mas é revelando ao Pai o quão profundo estamos compreendendo esse amor. O seu amor é melhor do que a própria vida. Eu não imagino alguém amar mais a Deus do que sua própria vida, se não ter esse entendimento. Então pouco importa o que as pessoas vão pensar. Se eu estou mergulhado nesse amor, eu estou escondido com Cristo, porque houve um encontro pessoal, porque houve uma metanoia, uma transformação, como o apóstolo Paulo diz, aquilo que eu considerava como ganho, agora eu entrego, eu considero como perca, aquilo que era lucro para mim, aquilo que eu achava que era algo glorioso para mim, eu considero como perca, só porque eu encontrei a sublimidade da glória de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte em Filipenses: tudo se tornou esterco. Sabe a tradução de Filipenses? Quando ele usa o termo esterco, e eu estou falando de alguém que era poliglota, formado nas melhores faculdades na época, aos pés de Gamaliel, erudito, quanto à lei irrepreensível, fariseu de fariseus. Eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando do erudito apóstolo Paulo. Mas quando ele teve a revelação da glória de Jesus, do amor de Jesus, ele disse: tudo isso para mim agora é esterco, por causa dele. Então me dá a impressão que a gente foi batizado nas águas, a gente recebeu o dom da vida, recebemos uma imersão, mas meu convite para você hoje, tem águas mais profundas para a gente mergulhar, e Deus está querendo levar você para essas águas. Coloque a mão na sua cabeça, deixa eu liberar isso sobre você. Talvez você se contentou com o seu batismo, com a sua consagração, com o seu chamado, mas eu quero declarar que tem águas mais profundas para mergulharmos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos leve a esse batismo de amor, a essa compreensão de entendimento, de compreendermos a sublimidade desta glória que nós queremos conhecer e só saberemos por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Você pode dar um aplauso a Ele por esta palavra. Só um homem e uma mulher que entende esse amor começa a desfrutar de uma via mais profunda nesta intimidade com Deus. Geralmente, só pessoas que entenderam esse princípio e que agora decidem operar no campo da coragem, que estão dispostas e legitimadas a usufruir das promessas de Deus para a sua vida. São mais de 365 promessas, existem promessas de Deus que precisam se cumprir na sua vida, na minha vida e nas nossas vidas, e essas promessas, elas são fruto de uma alma corajosa, de pessoas que dizem: eu acredito nessa palavra, e essa palavra
vai se cumprir na minha vida. Quem está disposto a ver as promessas de Deus se cumprindo no seu coração, levante a sua mão e diga: eu creio. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz a Timóteo as seguintes palavras: pois Deus não deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso, o que quer dizer isso? Que Deus não tem parte com gente tímida, Deus não tem parte com gente covarde, Deus não tem parte com gente medrosa. O que Ele está dizendo a Timóteo é: eu te dei um espírito de ousadia, um espírito de poder, um espírito de coragem, e se você fluir nesse espírito, nada vai conseguir paralisar o projeto de Deus na sua vida, meu irmão, nada. Então, eu preciso operar sobre aquilo que Deus me deu e não sobre aquilo que o mundo quer colocar em mim. É o mundo que coloca medo, é o diabo que coloca medo, é as equações e o ecossistema que produz medo na gente. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele não nos deu um espírito de covardia. Hoje nós vamos sair daqui, meu irmão, cheios de coragem para fazer a obra de Deus com muita propriedade, com muita ousadia. Hoje eu quero profetizar que você vai trocar de carro, comprar casa, você vai viajar, você vai crescer, você vai ser o maior dizimista dessa igreja, você vai dar a maior oferta esse mês na igreja, você vai abençoar sua casa, sua família, seus pastores, porque um espírito de coragem vai entrar em você, e você não vai ter mais medo. Sabe por quê? Porque a Bíblia trata a timidez com muita rigidez. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia trata a timidez com muita rigidez. Apocalipse 21:8 nos diz e nos afirma que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Pessoas tímidas não vão entrar no reino dos céus. Quem é tímido, Deus está dizendo que não pode entrar no reino dos céus. Eu vejo muita gente espumar a boca e falar com muita propriedade e com muito prazer que timidez é uma virtude. Não, timidez não é uma virtude. Timidez não é uma virtude. Timidez é um caminho que faz com que as pessoas fiquem paralisadas no seu mundo. Nós não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que avançam. E vocês estão preparados? Porque hoje pode ser que muita gente vai para casa. Sério, pastor, sério. Talvez você não se deparou com o texto. Se puderem projetar para mim, eu agradeço. Mas há um capítulo inteiro dedicado na Bíblia só sobre leis da guerra. Nós estamos em um mundo de guerra. Não vivemos na história de quadrinhos. Nosso mundo é um mundo de guerra. Nós estamos como o filme O Resgate do Soldado Ryan. Estamos tendo várias batalhas em campos diferentes. Quem aqui não foi atacado na área da família nos últimos anos? Quem aqui não foi atacado na área da saúde nos últimos anos? Quem aqui não foi atacado na área espiritual nos últimos anos? Hoje a história do soldado Ryan é uma realidade que todos nós cristãos estamos vivendo. Várias batalhas para lutar em campos diferentes, não temos mais tranquilidade. Então a Bíblia também fala para nós a respeito das leis da guerra, e eu quero que você recebe esse bálsamo para a sua vida. Essas leis foram tão importantes que regulamentou a história do seu povo. Então, pelo menos, são 4 princípios para aqueles jovens homens que estavam na guerra. A primeira lei está registrada no versículo de número 5 de Deuteronômio capítulo 20, que nos diz que esses homens que tinham edificado as suas casas, mas ainda não tinham o consagrado, era para voltar embora, para sair da guerra. O texto vai nos dizer: os oficiais falarão ao povo dizendo: existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Volte para casa, para que não morra na batalha e o outro tenha que consagrar a sua casa. O que os oficiais estão dizendo a essa garotada é o seguinte: você construiu,
mas não consagrou. Se você não consagrou, pode ir embora, porque você vai morrer. Talvez, é por essa razão que as nossas igrejas, quando eu digo nossas igrejas, não é Ebenezer, é generalizada. Talvez, é por esta razão que nós estamos vivendo uma das piores crises que a igreja já passou na sua história. De pessoas que já entraram pela porta do batismo, que já se batizaram, já receberam até consagração, mas pararam de se consagrar. E quando não há consagração, não há destreza, não há coragem para avançar. E no caso desses homens, o oficial disse: voltem embora, porque vocês vão morrer no meio da batalha. E é por isso que muita gente no altar, a gente tem visto isso de forma avassaladora, pessoas caindo, pessoas se perdendo, ou pessoas deixando de fluir para funcionar em cima do altar. E isso é uma coisa trágica. E a ordem é: mande embora para casa, porque eles podem atrapalhar aqueles que querem se consagrar. Segundo, versículo de número 6. O homem que plantou uma vinha e ainda não logrou fruto dela, precisa voltar embora. Sabe o que isso significa? Aquelas pessoas que plantaram uma vinha, mas não comeram do seu fruto. Isso significa que são aquelas pessoas que não tiveram nem experiências ainda, que só tem blá 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 e conversa, e só tem palavras e palavras, mas na prática não conseguem mostrar os frutos. É aquelas pessoas profissionais do altar, profissionais do púlpito, profissionais de ministério, que só tem o que falar, mas não tem o que mostrar, porque não tem evidências de fruto. Tem muita gente assim, vendendo. Eu, por exemplo, esses dias me deparei com uma realidade de uma pessoa vendendo curso na internet, falando como ser feliz no casamento, sendo que nunca namorou. Não faz sentido. Ou outro lá ensinando como ganhar o primeiro R$1 milhão, não consegue passar de R$1.500 por mês. Não faz sentido. Deve ser frustrante, né? Mas a internet está cheia dessas coisas. E a ordem da guerra é essa: se você plantou uma vinha, mas não comeu do fruto, volte para casa. Porque o que legitima seu ministério não é o que você fala, é o que você mostra. O que legitima a sua vida não é o que você apresenta, é o que de fato você é. Terceiro, o homem que desposou a mulher e ainda não recebeu. Desposar aqui na nossa cultura é o noivado, tá? Noivou, mas ainda não está com ela, volte para casa, porque você pode morrer na guerra. E por último, quero dizer isso com muita propriedade. Estão preparados? Que é mais destrutivo do que as primeiras três que eu citei. Se encontra no versículo de número 8, que a ordem é essa: estes oficiais ordenaram a esses soldados que eram tímidos e medrosos: os tímidos e medrosos voltem para casa. E por que é mais destrutivo? Primeiro, porque eles são incapazes de realizar a obra, e segundo, eles podem contagiar os outros com a sua timidez, porque timidez contagia, gente. Assim como a paixão contagia, a coragem contagia, a timidez também contagia. Olha o que o texto diz: e continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Será que alguém levantou a mão? Foi uma ordem. Eu acho que ninguém levantou a mão na hora. Mas ele continua: vá e torne-se a sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Volte para casa, porque a sua timidez está prejudicando muita gente. O seu medo está prejudicando muitas pessoas. E eu não sei, naquele momento, quantas pessoas voltaram, mas é bem provável que um grupo muito grande voltou. Deus vai fazer uma grande obra na vida dessa igreja. Obrigado pelo seu amém com muita empolgação. Vou repetir: Deus vai fazer uma grande obra na vida dessa igreja. Amém. Glória a Deus. Deus vai fazer uma grande obra na vida dessa igreja. Amém.
E hoje Deus está convocando os corajosos para se levantar e para declarar: eu sou o próximo a escrever história, a construir e continuar deixando um legado nesse lugar, porque hoje eu recebi um batismo de coragem para a minha vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor e um brado de júbilo? Viver debaixo da tutela do medo é desesperador, é frustrante. Hoje o Espírito do Senhor vai arrancar a igreja da tutela do medo. Hoje o Espírito Santo vai tirar a igreja da zona do medo, e nós vamos avançar ferozmente, corajosamente, crendo no poder desta palavra. O Espírito de ousadia batiza o nosso coração nessa noite, e nós sairemos daqui imergidos nessa unção. Quem crê, dê um brado de júbilo, um aplauso ao Senhor Jesus. Mais forte, aplauda Ele pelo menos por 1 minuto. Deus te tira da tutela do medo hoje. É desesperador viver na zona do medo. Hoje Deus vai te libertar do medo. Hoje Deus vai curar você do medo. Hoje as suas frustrações serão transformadas por um espírito e por um batismo de imersão. Quantos aqui tem medo de barata? Não levante a mão para não passar vergonha se você for homem. A barata é um trem estranho. A barata faz pessoas quebrar móveis em casa. Minha mãe, por exemplo, já quebrou um cachorro de porcelana que ela tinha lá. Tem muita gente que tem medo de barata, de cobra, de altura. Mas posso dizer uma coisa para você? Até hoje, tem países que eles comem barata, sabia? Até hoje nós não temos um diagnóstico que alguém morreu porque foi mordida, picada, ou a barata passou no corpo de alguém. E por que temos tanto medo de barata? Porque o medo é do tamanho da nossa imaginação. E sabe por que temos medo? O maior medo de todo ser humano é o medo de ser fraco, de ser solitário, de terminar os dias sozinho, da frustração, dos traumas. E se você quer viver algo incrível em Deus, você precisa vencer o medo, porque o medo está na sua imaginação. Medo de falar em público, medo de avançar para uma nova possibilidade de profissão, de sonhos, de abrir mão daquilo que tanto te deixa confortável. Hoje é a sua noite. Fala isso para 3 pessoas. Senhor, pare o relógio, por favor. Posso continuar, irmãos? Posso continuar? Posso? É só os corajosos que vão contar experiências e testemunhos grandiosos daquilo que estão vivendo em Deus. Eu já vou caminhar para o fim. Teria muitas coisas para falar sobre esse tema tão importante, mas o que eu não consegui aqui, você pode adquirir o livro depois, e aqui é só 10% que você está recebendo como conteúdo. O Josué e o Caleb mostraram para nós que com coragem se conquista tudo, que a promessa de Deus é maior do que os nossos gigantes. É muito maior. Quando eles entraram lá, eles viram a uva, eles contemplaram a terra prometida, e eles calaram a voz do povo, pastor Paulo. Eles calaram a voz da multidão. A multidão disse: olha, de fato a terra é boa, mas tem gigantes, tem os filhos de Aнаques lá. Mas se Deus nos prometeu, Josué e Caleb disseram: essa terra será nossa. Enquanto a multidão: não, essa terra ela é boa, mas tem muito gigante. Mas Josué e Caleb fizeram calar a voz do povo. E eles disseram: não, se Deus nos prometeu dar essa terra de fato é nossa. Vamos entrar e a possuir. Vocês viram que a promessa de Deus está muito ligada à coragem do homem?
Porque tem gente ainda que não estuda a Bíblia, acha que quem tem promessa não morre não. Tem até música que a gente às vezes canta na igreja. Isso é ridículo. Quem tem promessa de Deus não morre não. Quem falou isso para você? Hebreus disse que muitos morreram sem contemplar a promessa. Fica aí de braço cruzado, esperando a promessa acontecer. É um conjunto, responsabilidade, soberania de Deus e responsabilidade humana. Coragem do homem, responsabilidade de Deus. Eu já fiz a promessa, avance, caminha, esse é o seu destino. E Josué e Caleb disseram: não, Deus falou que ia nos dar e nós vamos possuir essa terra. E está lá Josué possuindo a terra, porque a promessa de Deus na sua vida é maior do que os gigantes. Você crê nisso? E eles possuíram, tripudiaram sobre o medo, venceram as suas crises, encararam de frente os seus medos. Eu gosto de uma frase de Mike Tyson quando ele diz o seguinte: coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não ausência do medo. Parece até um paradoxo, mas uma das coisas que eu defino como algo precioso para falar sobre coragem é que coragem não é ausência do medo. Coragem é não entregar-se aos processos que o medo pode gerar na vida do indivíduo. Ainda que eu possua um certo grau de medo, a definição correta é essa: ainda que exista um certo grau de medo, eu não vou me render a ele, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está lá fora. E eu quero caminhar para o fim, estou encurtando bastante, mas tem um texto em 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, que fala, para mim, foram os 4 homens mais corajosos que eu já li nas escrituras sagradas, claro, depois de Cristo, Jesus e alguns profetas, que foram os 4 leprosos. Samaria estava vivendo um processo de muita perda, muita guerra, muita luta, muita fome, necessidade. Então lá em Samaria havia uma sentença de morte, todo mundo ia morrer, mas havia 4 leprosos que estavam isolados, vivendo um verdadeiro Covid, no isolamento social, cheios de traumas, inseguranças, medos, angústias. Esses homens, além de estar com lepra, vendo a sua cidade se deteriorar, eles estão agora próximos a um acampamento dos sírios, com um exército poderoso prestes a invadir Samaria. E de repente um desses homens levanta e diz o seguinte: para que ficarmos aqui? Se invadirmos o exército, vamos morrer. Se ficarmos aqui parado, também vamos morrer. E alguém se levanta e diz: então vamos morrer como heróis? Vamos pelo menos tentar alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? E na hora que eles tomaram a atitude e fizeram a escolha certa, eles invadiram o exército sírio. E ao chegar lá, antes, Deus mandou um barulho, expulsou todos, pastor Adriano, do arraial. Todos saíram das suas tendas. Um barulho estrondoso. Quando eles invadiram, logo eles mandaram uma mensagem para o rei Ben-Hadad, dizendo: rei Hadad, nós invadimos o exército dos sírios e pegamos todos os despojos deles: prata, ouro, cavalos, comida, tudo que for necessário para salvarmos a nossa cidade. Sabe o que isso quer dizer? Na doença deles, eles salvaram uma cidade. Na dor deles, eles salvaram um país inteiro. Na crise deles, eles transformaram uma realidade quase que frustrante em uma realidade de júbilo, porque decidiram vencer o seu medo. Não importa se você entrou aqui com cicatrizes, com dores, com marcas, como uma lepra que destrói
o seu emocional, mas o Espírito Santo está aqui para curar seu coração. O Espírito Santo está aqui para te ajudar nas suas decisões. O Espírito Santo está aqui para te ajudar a vencer os seus próprios medos. Há uma palavra de Frank Roosevelt que diz o seguinte: vença os seus medos e conquiste o mundo. Vença os seus medos e conquiste o mundo. Não temos nada a temer, exceto a própria morte. O que você gostaria de fazer nesse ano ainda e o medo tem te impedido? Cadê aquela pessoa que Deus contava com ela no passado? Valente, corajosa, destemida, forte. Hoje vai ser uma noite em que a nossa lepra será curada pelo poder da nossa escolha e da nossa decisão. A coragem é quase que como uma contradição. Significa um forte desejo de viver sobre uma forma e uma prontidão de morrer. Eu gosto da frase que ganhou popularidade na voz do General Máximos do filme Gladiador, que quando eu estou em processo de crise, esse filme é o número 1 da minha lista para assistir. Já assisti umas 12, 13 vezes. É só eu entrar em crise eu vou para o filme, porque esse filme é uma inspiração na minha vida. Há uma fala do General Máximos que diz as seguintes palavras: o que fazemos em vida ecoará ou ecoa para a eternidade. O que fazemos em vida ecoa para a eternidade. Você não pode passar por essa vida e não deixar um legado poderoso pela bravura da sua coragem. Eu gostaria de compartilhar muitos testemunhos com vocês, mas tudo quanto eu estou vivendo nesse momento aqui foi fruto de algumas decisões corajosas que eu precisei fazer ao longo da minha caminhada com Cristo. Eu fico assustado. Hoje eu estou num momento muito bom com a igreja que estou pastoreando, e todas as vezes que eu fico muito bom em algum lugar, Deus me tira. É uma luta. Eu estava bem em Maringá, Deus me mandou para Londrina, para morar no fundo da igreja, para dividir banheiro com os irmãos da igreja. Então decido voltar para Maringá. Quando as coisas estavam começando, eu recebo uma oportunidade do pastor Paulo para ir embora para Lobato, pastorear a igreja de Lobato. E lá Deus abriu o céu. Foram quase 5 anos de prosperidade gostosa. Eita, que lugar abençoado, como eu amo aquela cidade. Mas quando eu estava tão bem em Lobato, Deus me manda para a Espanha, fazer uma missão na Espanha, implantar lá a igreja também. Foi a consagração da pastora Lídia lá, né, na Espanha. E quando eu estou voltando, o Espírito Santo fala ao meu coração: agora, quando você retornar para Lobato, vai embora para Maringá, que eu quero fazer uma obra no meio da sua família lá. E eu disse: não faz isso não, Espírito Santo, está tão gostoso Lobato. E lá vai o pastor Sanderson de novo, ter que deixar todo aquele lugar encantador, de pessoas encantadoras, de abrir mão de um salário, de um recurso que a igreja me proporcionava na época, para começar um trabalho do zero. E a gente começa a ver a mão de Deus em tudo isso. Esses dias eu disse para minha esposa, falo, está chegando o tempo da gente começar a bater o coração um pouco mais forte, por umas decisões mais ousadas que a gente vai ter que desenvolver. Aí ela olhou: outro país? Falei: não tenho essa pretensão, só se for algo de Deus, mas também não sei. Mas estou pronto para tudo aquilo que Ele direcionar meu coração. E eu vim aqui para compartilhar isso com vocês. A frase do general completa o pensamento de Mike Tyon, que diz: os 2 mais importantes dias em sua vida são os dias em que você nasceu
e o dia em que você descobriu o porquê. Esses são os dias mais importantes: o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê você nasceu. Estão preparados? Estão prontos? O Espírito Santo quer derramar coragem em nós nessa noite, porque vamos viver uma obra muito grande e vamos precisar de muita coragem. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu quero que você feche os seus olhos. Recebe agora uma graça. Eu não vou chamar todos aqui, eu só vou chamar aqueles que de fato estão sendo tocados de forma profunda, porque tem algo especial para você aqui hoje.